como o passado interfere em nossa vida, né? E qual aí o conhecimento que a gente pode ter de uma visão de um grupo de apometria, né? Para estudos espirituais, para entender um pouco mais ainda da nossa jornada pessoal, tá? Bom, ontem, durante os trabalhos que eu faço, né, o trabalho que eu me dedico, um grupo de apometria, tive uma percepção de uma pessoa que seria atendida, né, foi atendida pela apometria, e a visão que tive ali, pensei no mesmo instante, isso serve, né, para nós, para estudo, para entendimento de como funciona os atos do passado, né, e a nossa vida do agora, como a gente tem aí que tratar esses assuntos e cuidar desses assuntos, né? O que foi observado na apometria? Bom, para que vocês entendam um pouquinho do processo, para quem não ouviu falar sobre isso ainda, a apometria é uma técnica que visa o estudo do campo espiritual atual, ou seja, deste momento da vida, mas também campos de vidas passadas, tá? E essa pessoa foi ali, foi passar pelo atendimento, não nos é dada nenhuma informação sobre o momento que ela está vivendo, né? Praticamente a gente não sabe de quase que nada dela. E a pessoa fica ali na maca, deita na maca, e a gente começa ali todo o processo, todo o atendimento, tá? Durante a percepção, né, que é a visão do apometra para o campo espiritual dele, eu fui levado ao passado daquela pessoa, onde ela, naquela existência, também se figurava na vida física como uma mulher, né? Uma mulher aparentando aí ter algo entre 50 e 60 anos, mais ou menos a mesma idade que ela tem nesse momento do agora. E ela era um vilarejo, né? Um local antigo, né? Ainda me lembro muito bem aqui das minhas memórias, um chão de terra, né? Alguma coisa muito ainda do passado, né? E essa mulher, ela tinha ali o hábito de sequestrar crianças, né? Roubar crianças, vamos colocar assim. Não é uma palavra que eu gostaria de usar aqui, mas foi o que eu observei lá. E ela pegava essas crianças e levava para um cômodo de uma casa, onde ela guardava as crianças ali. Nesse momento eu pergunto à espiritualidade qual é o intuito disso, né? E a espiritualidade me mostra que ela escravizava essas crianças, né? Para trabalhos domésticos, para fins de vender essas crianças quando adultas, né? Era o período mais primitivo da nossa espécie aqui, vivendo aqui no plano material. E vi ali as situações que envolviam as crianças, a raiva que envolvia as crianças, o inconformismo delas, obviamente, não para menos, né, dada a situação. E depois dessa cena eu fui levado, né, ao campo espiritual atual, ou seja, ali, no ambiente onde essa pessoa estava passando pelo tratamento apométrico, né? E ali na sala, neste ambiente, né, onde nós estávamos ali atendendo ela, era possível de se observar, eu vi, né, várias crianças com as mesmas roupas daquela época, né, descalços, com roupas, né, rasgadas, enfim, uma situação bem precária mesmo, mas essas crianças aglutinadas ao campo espiritual dessa pessoa que estava na maca, né, puxando ali cabelo, puxando o braço, desferindo golpes em relação a essa pessoa que estava deitada ali, enfim, tentando ali ter a sua vingança em relação àquilo, né? O que eu, como apometra naquele momento, posso fazer, né? Dada aí a quantidade de crianças que estavam ali à volta, né, daquela pessoa na maca deitada ali. Bom, ali eu posso observar, né, e depois orientar a pessoa, né, claro, com todo tato para isso, com todo conhecimento para isso, para tentar ajudar essa pessoa a sair desse estado, dessa ressonância, né? Mas pouco posso fazer em relação às crianças, né? A espiritualidade presente ali na sala, dado o número de espíritos que estavam ali, eles vão fazer esse trabalho de acolhimento, de tentar fazer com que aquelas crianças enxerguem o mal que estão promovendo a si mesmo, né? A próprio espírito, né? E não há muito que avançar nesse sentido, né? Agora vamos analisar um pouquinho o aspecto desses espíritos, né? Crianças, entre aspas, à volta ali da maca.
Nós sabemos que quando um espírito desencarna, ele permanece no estado, né, de uma criança, por exemplo, uma situação como essa, quando ele deseja ficar assim, quando ele quer ficar assim, ou seja, quando ele não se transforma, cria para ele, através da plasticidade, um corpo adulto de uma existência anterior. Então a raiva dominou tanto, né, aquele momento ali, aquela sensação daquelas crianças, não é para menos, claro, que elas optaram por permanecer assim, optaram por entrar na vingança, né, na raiva, e passaram aí a perseguir aquele que no passado foi o seu algoz, né? E eles vão ficar assim até que eles aceitem, né, um tratamento, uma orientação, uma ajuda, no sentido aí de abandonarem essa ideia dessa vingança, tá? A espiritualidade nesse momento, ou momentos passados, obviamente, já não ofertou ajuda a essas crianças? É óbvio que sim, é claro que sim. Ela certamente foi até esse grupo já em outros momentos e tentou orientar, tentou trazer a lucidez, tentou fazer com que aqueles espíritos, entre aspas, crianças, observassem que aquilo que eles estão fazendo em função daquela pessoa só prejudicava a eles mesmos, né? E além de prejudicar a pessoa, né? E eles não quiseram isso, se convenceram desse aspecto, dessa vingança, dessa raiva, e mantiveram essa estrutura e essa perseguição. E o que pode acontecer com essa pessoa ao longo aí da sua vida, acompanhada por esses espíritos, né? Bom, aquilo tudo que a gente pode imaginar de negativo, né, de relações, né, podem acontecer em função dessa aproximação, desse empenho desses espíritos em relação a essa pessoa. Então, eu não sei da história da pessoa, né? Eu não tenho essa aproximação com ela, para saber que talvez como foi a vida dela na relação com as crianças, filhos e outras coisas mais, para ver se ela ao longo da vida dela passou por situações assim já, no intuito de espiar aí essa relação com o passado, né? Então, o que eu posso fazer ali naquele momento? Olhar, observar, aprender e transmitir o conhecimento, que é o que eu estou fazendo aqui, usar isso como algo que eu possa aprender mais em relação à espiritualidade. E o que isso tem a ver, né, esse exemplo que eu estou dando, com a nossa vida pessoal? Tem a ver comigo, com você que está assistindo aí do outro lado. Nós também já fizemos coisas absurdas no passado. Nós também, lá num passado, que eu espero que seja um passado distante, a gente promoveu muita maldade, a gente agiu de forma muito equivocada, né? E o que a gente hoje aqui, que eu vi que vocês colocaram aqui, um repúdio em relação a isso, né? E isso é uma verdade, tem que ser assim mesmo, ainda bem que chegamos nesse ponto, nós também fizemos isso num passado. Nós também repetimos ações e situações assim que, se a gente olhar para isso hoje, nós iremos morrer de vergonha da nossa própria existência, né? Aí a gente tem que pensar assim, eu devo, né, julgar aquela pessoa? Não, obviamente que não. Devo julgar a mim mesmo? Não. Então, tudo que a gente promoveu às pessoas que estavam à nossa volta, pessoas que tinham uma intimidade ou pessoas que não tinham uma intimidade, se essas pessoas não estiverem encarnadas ao seu lado, próximas a você, estiverem na espiritualidade, a chance desses espíritos estarem à minha volta e à sua volta, tentando promover ali uma situação negativa para nós, é muito grande, tá? É quase que 100% de certeza. Eles demoram, às vezes, um pouco para nos encontrar, né, nessas situações, para achar a mim e a você encarnados, eles estando desencarnados, mas quando encontram, não abandonam mais tão facilmente assim o nosso campo espiritual. E aí levam a mim e a você a uma vida de eternos problemas. Parece que o negócio nunca acaba, nunca passa de forma alguma, tá? Porque ele está ali emitindo vibrações em relação a mim e eu, como tenho um padrão parecido com o dele, se não igual, estou recebendo essas impressões em meu corpo físico, tá? Então, o que acontece conosco nesse momento, na necessidade individual de cada um, né?
Primeiro que nós estamos aqui para crescer e se desenvolver e amadurecer. Quando esses espíritos chegam, eles não encontram ainda esse crescimento, esse desenvolvimento, daí, portanto, eles conseguem permanecer no nosso campo, tá? E nessa permanência, como eu disse, tudo vai por água abaixo. Vamos imaginar que você vá a uma turma de apometria, ou você vá a uma casa espírita e o pessoal trabalha ali a questão da desobsessão, a questão da orientação desses espíritos, tá? O que vai acontecer? Se o pessoal ali do grupo de apometria ou do grupo de desobsessão tiver um êxito em conversar com esse espírito e ele aceitar a orientação, a ajuda, pode ser, que não estou dizendo que pode ser que ele compre a ideia e abandone você e vá cuidar da própria existência, do próprio desenvolvimento. Se ele fizer isso, você aí recebe um alívio, você recebe aí uma possibilidade de melhorar muito na sua vida, na sua existência, né? De ter aí um caminho mais favorável às suas questões pessoais, tá? Mas que para que a gente atinja esse nível assim de termos essa bênção espiritual, vamos colocar assim, se faz necessário um compromisso pessoal também. Eu preciso que eu cuide de mim, que eu olhe para as minhas questões, que eu transmute aí os meus pensamentos para níveis diferentes, para que a espiritualidade possa, então, falar, não, chegou a sua hora de você aí, né, ter esse benefício em sua vida, ter esse mérito para você, então nós vamos fazer com que esse caminho aconteça. Que qual caminho acontecer? Você chegar a um grupo, uma casa espírita, uma casa de umbanda, ou um grupo de apometria, onde você eu possa ali ser atendido e ter ali uma melhora nesse sentido, tá? Então, nós temos que fazer a nossa parte, né, nesse processo. Eu tenho que esculpir a mim mesmo para poder alcançar um mérito como esse, um alcance como esse. Pessoal que estuda comigo aqui, que às vezes tem um pessoal aqui, já vi tem dois ali, já ouviu falar, o pessoal que assiste a live aqui também há bastante tempo já ouviu falar. Eu tenho um espírito que ele tenta toda vez ter acesso a mim, né? Alguém do passado, né? Alguém que convivemos junto no passado. Toda vez que ele dá comunicação a algum médium presente, ele diz que eu prometi coisas a ele que eu não cumpri, né? E essas promessas que eu fiz a ele, e ele não quer saber, né? Não quer escolher um tratamento, escolher um caminho de renovação, de luz e tal. Ele não quer saber, ele quer só me perseguir e ficar atrás de mim sem parar, né? E percebe, eu já faço esse trabalho aqui, né, de estudos espirituais, de práticas espirituais, pelo menos aí uns 24, 25 anos, né? Então, não que o trabalho que eu faço é para ter esses benefícios, tá? Mas ainda não foi me dada a permissão, né, a condição, o momento de eu me desvencilhar dele definitivamente. Então é uma tarefa longa, uma tarefa trabalhosa para os dois lados, para mim e para ele, para que nós possamos aí romper os laços que nos unem, tá? E a responsabilidade é minha e dele. Talvez aí você esteja se perguntando nesse momento, mas e o seu mentor, Kleber? O seu guardião não faz nada nesse sentido? Ele deixa isso acontecer e... né? Se é problema do Kleber, não é meu? Bom, é dessa forma que ele pensa, né? Brincando, claro, que é um problema do Kleber, não é um problema dele. O guardião, o mentor, quando vê esse espírito se aproximando, né? Ele logo tem a impressão ali que nós temos algo do passado que eu e ele precisamos resolver. Então ele permite essa aproximação até para que eu possa aí crescer nesse sentido, né? Então, vou dizer assim que é necessário para mim que ele esteja próximo a mim, vivendo ali esse momento junto comigo, né? E se a gente for bem no processo, caminhar direitinho no processo, né, se eu conseguir alcançar o lugar que eu tenho que alcançar nessa energia, quem sabe a espiritualidade não tem o êxito aí em convencê-lo, né, do caminho a seguir, do caminho que ele pode seguir para frente. Voltando ao assunto, né, ao caso dessa pessoa em específico, outras situações foram observadas de relatos de outros apometras que eu ouvi que combinam um pouco com o meu, mas um me chamou muita atenção, né, aonde essa pessoa foi ali, ela fez algo muito negativo, né, e ela
estava sendo arrastada pelos cabelos, né? Em direção a alguma coisa que provavelmente iriam ali atentar contra a vida dela. E aí isso a gente soube ali, que ela sente dores de cabeça horríveis, né? Há bastante tempo. Então, pode ser esse momento desse puxão de cabelo, né? Desse arrastar pelo cabelo, que ela ainda sente as impressões, né? No atual, no agora. E aí isso reverbera em problemas físicos que essa pessoa apresenta naquele momento, tá? Claro que tudo vai ter um êxito, vai melhorar para essa pessoa, dependendo da jornada que ela seguir daqui para frente, né? É um engano pensar que nós passamos por uma técnica, por uma desobsessão, por um passe, por qualquer situação, e os nossos problemas vão encerrar, a gente não vai ter problema nenhum. Se assim fosse, né, como eu acabei de contar aqui, eu não teria problema, né? Eu estou fazendo isso há bastante tempo e tenho os meus problemas, tenho as minhas questões, né? E essa pessoa, as outras pessoas, não será de uma forma diferente. A gente vai até lá, a gente é orientado, recebe a energia, mas eu tenho que dar sequência à descoberta pessoal, ao crescimento pessoal. E aí, se assim eu fizer, se assim eu me mantiver nesse processo, eu tendo aí a ter um êxito no processo. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, né? É que nós estamos habituados, né, acostumados a ter alguém que resolva para a gente. Nós somos condicionados assim, né? E a espiritualidade não funciona dessa forma. A espiritualidade vai esperar, né, com que você e eu façamos aí por mérito, né? Por nós mesmos. A conquista tem que ser pessoal nesse sentido, tá? Mas, claro, você está dizendo aqui, você disse até agora que viu essa situação, as crianças em volta da mulher na maca e tudo mais, ligado ao passado dela. A espiritualidade não pode, por misericórdia divina, afastar esses espíritos? Vamos pensar ali que todos naquela sala, naquela percepção, né, as crianças e a pessoa que estava deitada na maca encarnada, todos somos filhos de Deus, né? Há sofrimentos aí dos dois lados, né? Há dor para os dois lados, né? Aquele que está encarnado e aquele que está desencarnado. Um pai não ama diferente os filhos, ele ama em igualdade os filhos, né? E aí quando nós falamos de um amor supremo, que é Deus, né? Ele ama de forma igual os seus filhos, né? Com os seus problemas, com as suas situações, mas o amor, ele não é diferente, tá? Então ele estava olhando para todos aqueles espíritos ali com a mesma ideia, como eu ajudo a todo mundo, né? E tem que haver, como eu estou dizendo aqui, condições para que essa ajuda possa funcionar e acontecer na vida daqueles espíritos, tá? Você acaba se acostumando, né? E não é muito positivo falar isso, mas é uma realidade. Você acaba se acostumando tanto ver situações assim na apometria e outras situações, esses processos obsessivos, e acaba, né, agindo com naturalidade, né? Porque não há muito o que a gente fazer nessa hora, né? Se o mentor, se a espiritualidade que acompanha aquela pessoa, que tem muito mais capacidade do que eu, ou de que qualquer outro apometra que está ali, permite que aquilo aconteça e aquilo venha acontecendo, quem sou eu, né? Encarnado aqui com os meus problemas, com as minhas frequências baixas, pela minha condição, que vou conseguir reverter uma situação como aquela. Tudo tem um limite para nós aqui, né? Alguém aí que já tenha acompanhado uma sessão de doutrinação, né, um processo de desobsessão, é muito prazeroso quando a gente vê ali que o espírito que estava perseguindo alguém se convence, né, que o maior prejudicado no processo é ele, né, que ele poderia estar vivendo outros momentos, mas escolheu estar ali. É uma alegria ver isso, né, quando ele entende isso e vai por uma outra direção e segue um caminho de renovação, um caminho de luz, né? E na apometria, quando isso acontece, quando algum espírito abandona, né, alguém, para nós ali, o apometras, que está vendo aquilo ali, o apometra que está sentindo aquilo, também fica realizado, né? E é muito interessante, porque eu já ouvi muitos obsessores em apometria, e, de fato, assim, quando você ouve alguns relatos, você tem que concordar com ele, né? Você tem que pensar assim, talvez no lugar dele, quase que certo, eu estaria fazendo a mesma coisa, né? Porque ainda nós somos muito primitivos, né, no sentimento, no pensamento.
Vou contar aqui um outro relato que me ocorre na memória agora, de casos complexos de obsessão, né, observados pela apometria. Uma vez eu estava atendendo uma pessoa e no momento ali da percepção, eu vi um espírito, né, ao lado dessa pessoa, mas não ao lado como comumente a gente sempre vê, como é observado aí, quase que praticamente por todo apometra ou médium de desobsessão, enfim. Esse espírito estava quase que como um adesivo na pessoa, sabe, grudado no campo energético da pessoa, de uma forma assim que as duas quase se fundiam uma na outra, né? E depois de uma conversa ali, de uma discussão ali entre os espíritos e esse outro espírito que estava nessa pessoa, os espíritos começaram ali um processo de tirar aquele espírito daquela pessoa, mas vamos colocar assim de uma certa forma, de uma certa agressividade, puxando ele mesmo, né, para fora dessa estrutura. E por isso que eu me referi como se fosse um adesivo, como se descolasse uma energia da outra, sabe? E aí nesse processo de puxá-lo para fora do campo energético daquela pessoa, ele disse assim para mim: não adianta fazer o que vocês estão fazendo, fazer o que vocês estão fazendo agora, porque ela vai precisar de mim, ela me chama. Né? E aí eu tenho toda a permissão para voltar e assumir o meu papel. Nós já viramos aqui um caso de um vampirismo, né, de uma simbiose, né, onde eu dou a ela algumas energias para que ela atinja aí as coisas que ela quer e eu muitas vezes uso da energia dela, né, para obter aquilo que eu quero. Então é uma troca consciente. Você já deve ter ouvido alguém falar assim, ele me disse exatamente assim, sabe, quando ela fala que vai ficar, porque agora quando eu entro naquele meu estado assim, assim, assado, eu faço e aconteço, né? Então, ele falou, sabe quando ela fala isso? É que ela está me chamando, está pedindo por mim, e eu automaticamente entro em cena nesse momento e a ajudo e ela fica grata a mim, e eu, quando preciso dela, ela me atende nas minhas necessidades, tá? Eu não vou aqui mencionar quais são as necessidades, porque o horário aqui não nos permite, né? Então, vocês já podem imaginar aí quais são as necessidades desse espírito, né? Mas você percebe que há vários níveis, várias formas aí dessas energias, e certamente esse espírito, né, tem uma ligação com o passado dessa outra pessoa que eu contei, né? São aí espíritos que já são, vamos dizer assim, parceiros em alguma coisa, e ele achou esse outro, né, que está encarnado, e aí fez uma união ali, fez um pacto com ele e está seguindo com ele. Então são situações que vêm de outras existências, que vêm lá do nosso passado, nos acompanhando aqui até o dia de hoje, tá? Vamos imaginar, né, nossa história como humanidade, se a gente regredir aí 1000 anos, 500, 600, 700 anos, a gente era extremamente violento, né? As regras que organizavam a sociedade, que tentavam colocar ordem na sociedade, eram muito precárias ainda. Então a chance aqui de a gente ter aqui nessa live aqui pessoas que tiraram vidas de outras pessoas, que fizeram coisas horríveis, né? São inúmeras essas possibilidades, porque eram outros tempos, eram outras verdades de cada espírito. Então nós temos muitos problemas com o nosso passado, né? Com as situações que envolvem a nós mesmos, por isso muitas vezes das dificuldades que vivemos aqui, das turbulências que enfrentamos nessa vida, porque somos responsáveis por isso. Não é porque era tudo mais arcaico, mais simples, que a gente não tinha responsabilidade sobre o que estávamos fazendo, tá? Se a gente analisar, isso principalmente para as mulheres, né? A mulher há 1000 anos atrás, 1200 anos atrás, 1400 anos atrás, ela era considerada algo como um objeto, né? Então, você imagine aquele que se representa como uma energia masculina, o que esse promoveu em relação à mulher, né? Então tem muitas questões por trás de nós, dores que nós carregamos, momentos que nós aprontamos com as outras pessoas, que se não está encarnado, está no espiritual.
E se está no espiritual e encontrar você, encontrar a mim, né, irão aí promover situações negativas conosco, né, colocar para nós aí momentos, né, de transformação, de evolução espiritual, de consciência de cada um de nós, tá bom? Então, gente, eu acho que o tema que eu quis trazer hoje para vocês era esse em relação ao nosso passado. Nós temos muitas coisas, né, para serem observadas, tudo no tempo certo, na medida certa. Nós iremos ter acesso a essas coisas. Claro que o estudo, as práticas, né, todo o desenvolvimento pessoal, né, de cada um de nós pode aí melhorar essa situação, acelerar esse processo e nós poderemos então, né, cumprir aí a nossa jornada pessoal. Bom, como vocês sabem, né, eu nesse momento agora me dedico aí à leitura, né, das perguntas que vocês aí prontamente colocam para mim aqui, eu sou muito grato por isso. Então vamos lá, vamos às perguntas de todos vocês nessa tarde aqui. Vamos lá.